Temos um convite a fazer a todos que frequentam aqui, dia 26 de novembro, numa segunda-feira, a partir das 20 horas, terminando 21 horas e 30 minutos. Haverá aqui um convidado, o Dr. André Bendio, não é escrito ali, Bendio, mas é o Dr. André, médico, psicanalista, ele é pós-graduado em suicidologia, mestre em saúde, desenvolvimento humano, pesquisador do cérebro, emoções e comportamentos. Haverão espaços para perguntas do público nesse dia. Contribuição de todos nós, 1 quilo de alimento não perecível. Promoção do Departamento de Assuntos da Família, aqui do DAFA. Pedimos a todos para que colaborem com a harmonia, com a ordem da Casa Espírita, neste momento de reflexão. É importante elevar a nossa vibração mental, harmonizar o interior e colaborar com o nosso bem-estar. Nosso palestrante de hoje é o Jean Almeida, e ele abordará o assunto com a gente, a convivência familiar e suas perspectivas. Caros amigos, nosso abraço fraterno a todos. A educadora, chamada Madalena Freire, ela nos convida a pensarmos sobre a complexidade das relações e da convivência familiar através de um texto muito interessante, que diz mais ou menos o seguinte: eu não sou você, você não é eu, mas aprendi muito sobre mim convivendo com você. Na sua, a minha rebeldia. Na sua, a minha birra infantil. Na sua, a minha alegria. Na sua, a minha felicidade. Na sua, a minha tolerância. Eu não sou você, você não é eu, mas aprendi muito sobre mim nas minhas noites de solidão. E você, o que fez nas suas noites de solidão? Ou fugiu dela, de mim e de você? Eu não sou você, você não é eu. Mas foi nesses momentos de convivência que eu pude encontrar comigo. Porque, na verdade, convivendo com você, você me reflete naquilo que eu já fui, naquilo que eu sou e naquilo que eu pretendo vir a ser. A convivência, ela é algo extremamente desafiador. Sabemos disso. Provavelmente seja um dos grandes desafios da evolução ético, espiritual do ser humano, seja conviver. Sobretudo quando nós nos reportamos à convivência familiar. Porque aí nós estamos falando de uma convivência mais próxima, uma convivência mais íntima. E quando nós somos mais íntimos, nós temos mais facilidade para expressar aquilo que de fato somos. Quando estamos no ambiente social, nós controlamos, nós projetamos algo, uma imagem, criamos uma representação dentro dos elementos, inclusive, da sociabilidade, da educação, mas que nem sempre, de fato, tudo aquilo que nós projetamos, nós somos na nossa essência. Então, a convivência familiar, ela é um desafio dentro da nossa caminhada evolutiva. A gente trouxe, então, aqui alguns pontos para a gente refletir sobre esse tema. Um deles diz respeito à questão da própria dimensão da família. A família é algo bastante complexo. A gente sabe que a família ela tem no mínimo 3 dimensões aqui. Nós temos a dimensão natural da família, ali nós temos as referências,
apresentada ali em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 766. A família tem uma dimensão natural. O que significa isso? Que, na verdade, a família faz parte das leis da natureza. Ela não é uma construção cultural. Porque se fosse uma questão meramente cultural, haveriam povos que teriam a constituição familiar e outros não. Na essência, todos os povos, desde o período mais primitivo da história humana, já começam a constituir esses laços de aproximação. E vão aperfeiçoando esses laços. Esse sentimento agregador, que agrega, que aproxima os indivíduos dentro de um elo mais próximo, que nós vamos denominar de família, né? Por vinculações consanguíneas, por vinculações reprodutivas, por vinculações emocionais, afetivas, mas nós temos esse elo agregador, que faz parte da própria natureza. Poderíamos dizer, portanto, que se não fosse isto, a vida humana não teria se desenvolvido, na medida em que os seres humanos precisam de proteção, se autoprotegerem, não apenas uma proteção física, mas também necessitam de proteção afetiva, emocional. Então a família está na natureza, faz parte dos elementos constitutivos da lei natural. Mas a família também, e aí tem a contribuição do Espiritismo, a família tem uma dimensão espiritual, ou seja, tem um verso das relações. A família não é apenas um conjunto de indivíduos que se reúnem casuisticamente para viver e sobreviver materialmente, né? Para ter prazer ou para expressar os seus conflitos. A família, na verdade, ela tem uma anterioridade, tem uma historicidade. Os indivíduos que somos temos uma história anterior a essas vivências. E, portanto, nos integramos, nos aproximamos, compartilhamos uma experiência dentro dessas possibilidades de progresso, de crescimento. Então, temos uma dimensão espiritual. O terceiro elemento é a dimensão cultural. A família, ela está dentro dos elementos culturais também, né? A cultura. Por quê? Porque as famílias, elas se configuram de cultura para cultura diferentemente. Ela não deixa de ser família. Mas se a gente pegar a família árabe, muçulmana, por exemplo, a família ela é diferente na sua configuração, dos seus valores, da família ocidental. A família patriarcal brasileira do século XIX é diferente da família contemporânea do século XXI. As configurações são diferentes. Mas a família é família, independente das configurações que a cultura nos possa dar, que a gente possa definir. Então, dentro desse leque de complexidade, nós vamos encontrar a Kardec, aí, no seu livro Céu e Inferno, ele diz o seguinte: a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Quer dizer, é na vida social que nós podemos expressar, né, os nossos limites e as nossas potencialidades. A bondade, ele vai citar uma série aqui de elementos, né, de sentimentos negativos e positivos que fazem parte do ser humano. Né? A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, o varejo, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra. Tudo que constitui o homem, o ser humano, de bem ou perverso, tem por motivo, por alvo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Quer dizer, é dentro das relações sociais que na essência, nós projetamos as qualidades, os elementos, os sentimentos elevados, aquilo que nós já conquistamos dentro da nossa vivência evolutiva, espiritual, e os limites também das nossas próprias, dos próprios limites emocionais que nós temos, né? Daquelas estruturas ainda mais primitivas, mais agressivas, mais instintivas,
que caracterizam também o ser humano em maior ou menor intensidade. Então, é dentro das relações que essas coisas vão aparecer. E diríamos que dentro da família é que, se já na sociedade como um todo, esses sentimentos, esses elementos que caracterizam o ser humano, fazem parte do ser humano, em maior ou menor quantidade, uns mais, outros menos, outros desenvolvem mais potencialidades positivas através do seu esforço próprio, outros ainda estão numa situação um pouco mais lenta para desenvolver isso, ainda preferem dar vazão à sua ancestralidade, sua agressividade, etc. E isso vai se projetar, vai se manifestar dentro da perspectiva social. E se isso se manifesta, essas contrariedades, elas se manifestam de fato com maior intensidade dentro da sociedade que a gente vive, e aí estão os noticiários todo dia para mostrar isso, às vezes até com bastante exagero. Então, como a gente pensar a própria questão da convivência familiar? Aí também, é dentro dessa convivência familiar que se expressa o de melhor e o de mais limitante do ser humano. É dentro da convivência familiar cotidiana que se expressa o amor e muitas vezes a agressividade. É ali que se expressa a humildade ou se expressa o orgulho, com maior ou menor intensidade. Porque, na verdade, os sujeitos, as pessoas, nós, seres humanos, nós projetamos aquilo que somos. E quanto mais intimamente nós estamos relacionados, mais nós temos possibilidade de projetar isso. Então, na sequência, ele diz o seguinte, aí na Revista Espírita, Kardec vai analisando a questão familiar, ele diz o seguinte, olha, muitas vezes o indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos, para constituir uma família nova noutra posição social. Qual é o objetivo disso? O objetivo é de aproximarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos anteriores. Então, está aí, é aproximar laços, construir laços de afeto e ao mesmo tempo poder, dentro necessário e do possível das nossas convivências, também repararmos os agravos, os conflitos que eventualmente fizeram parte ou fazem parte da nossa própria experiência. Muitas vezes, numa existência, aquele núcleo familiar foi extremamente conflitivo. A oportunidade era construir laços de afeto, aprender a perdoar, aprender a conviver com um pensamento diferente, aprender a respeitar a diferença do outro que está próximo ali, dentro dessa intimidade doméstica. Mas, no entanto, ao invés do respeito, ao invés da compreensão desses limites de cada um, e buscando-se pelos caminhos do afeto, da compreensão, da generosidade, dos sentimentos mais nobres, nós construirmos, modificarmos aquela história, construirmos uma história melhor, de vivência, de mais proximidade, de mais afeto, de mais compreensão em relação ao outro. Muitas vezes, essas experiências descambam para outras possibilidades, às vezes de violência, às vezes de desrespeito, às vezes de contrariedade, de ódios, de ressentimentos, de mágoas, que se vão avolumando justamente muitas vezes pela falta da habilidade da gente poder conviver buscando um elemento comum de equilíbrio, apaziguando, tanto quanto possível, esses conflitos que são inerentes à convivência humana. Não há convivência humana sem conflito. Isso é algo compreensível. Mas o problema não é o conflito porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm valores diferentes, muitas vezes. Então, conviver com o semelhante é algo tranquilo. Conviver com o dessemelhante,
aquele que pensa diferente de nós, aquele que age diferente de nós gostaríamos de dizer o filho, esposo, marido. Pessoas têm comportamentos que às vezes, ao nosso olhar, não seriam mais adequados. E às vezes, dentro desse liame da convivência, as palavras não ditas, aquela situação em que as pessoas vão levando, não é? E não abre esse espaço para o diálogo, para a expressão dos sentimentos, de uma forma harmoniosa, educada. Então as coisas não são ditas. Os silêncios vão se avolumando. E as pessoas vão imaginativamente vivendo uma vida de representação. Mas isso, em determinado momento, todo esse cálculo, ele vai transbordar. E às vezes, numa situação limite, ali entra um conflito que termina sendo um conflito aí radical. Então, às vezes, em 5 minutos, a pessoa fala o que não falou em 20 anos. E guardou, foi guardando. E às vezes a gente ouve dizer assim, mas o fulano, o marido da Beltrana é muito bom, a pessoa não fala nada, ele não diz nada, ele não se importa com nada, tudo está certo, está tranquilo, etc. Então aquela pessoa não tem expressão. Em algum momento nada o desagradou. Então, na verdade, isso termina criando uma figura representativa, que não é assim. Então, é importante a expressão dos sentimentos. Aquela pessoa que não expressa os seus sentimentos, ela vai guardando isso. E isso vai chegar a um ponto culminante. A gente vê casais que, às vezes, com 30 anos de casado, 40 anos de casado, se separam. Mas você viveu 40 anos e nesse período todo, às vezes, aqueles sentimentos aqueles agravos foram acumulando, e a pessoa não falava nada, não comunicava nada, foi guardando, chegou um momento que aquilo estourou. Então, a convivência não significa anulação. Mas viver, às vezes a gente ouve mulheres dizer assim, mas eu vivi para o meu marido, eu vivi para ele, vivi 30 anos para o meu marido, não soube o que era viver para mim. Então a pessoa se anulou 30 anos, porque viveu exclusivamente para o outro, em função do outro. Quer dizer, o amar não é se anular, a gente tem que ser o que é, expressando os nossos sentimentos com cordialidade, com respeito, mas expressando, para que a gente possa manifestar os nossos desencontros, que são naturais. E dentro dessa manifestação dos nossos desencontros, a gente poder encontrar um ponto de equilíbrio, um consenso, um elemento concordante, para fazer com que a nossa convivência familiar seja uma convivência estimulante, gostosa, uma convivência prazerosa, porque nada pior que uma convivência angustiante. Uma convivência onde as pessoas estão sempre em conflitos. Então é natural, o ser humano é um ser que ainda está no processo de aprimoramento. E dentro desse processo de aprimoramento, é claro que a gente vai aí encontrar os nossos desencontros. Vamos ver aí. Bom, hoje nós temos, além de tudo isso, quando Kardec analisa essa questão da lei do progresso, ele diz, olha, a sociedade humana, a civilização, ela vai criando novos mecanismos, novas coisas, que muitas vezes vão criando novos problemas para o ser humano. Na prática, não significa que hoje se a gente já convivia fisicamente, dentro de casa, na sociedade, de uma forma geral, hoje a gente tem 2 níveis de convivência que a gente tem que cuidar. Que é a convivência física, interhumana, um com o outro fisicamente, mas a gente está aqui, e a convivência virtual, que é a convivência nas redes sociais. A convivência nas redes sociais, ela é mais frágil, ela é mais superficial, claro. A pessoa diz assim, eu tenho 1000 amigos. Ninguém tem 1000 amigos.
Então, na prática, tudo é uma coisa meio superficial nesse sentido. Mas aí, como você não gosta de alguém que vai lá e contraria, você se coloca lá, você faz uma postagem de uma ideia na rede social, um pensamento, defende alguma ideia, etc. E alguém vai lá e se coloca contrário à sua. Muitas vezes o sujeito vai ali e deleta aquele, né? Bloqueia, deleta aquele que se expressou diferente, fez uma crítica, etc. Né? Você não tem que dar explicação, você vai lá e bloqueia, pronto, resolveu a questão. Né? Ou não. Né? Só que no mundo real não é assim. Na convivência familiar não é assim. Não dá para bloquear alguém dentro de casa. Não dá para deletar alguém dentro de casa. Né? Então, a convivência real, a virtualização das relações, ela faz parte da nossa vivência hoje. E praticamente tecnologia, virtualização, internet, então, nada disso é problema. Não é esse o problema. Isso tudo veio para nos ajudar, nos facilitar. Né? Tem pessoas que reencontraram parentes, amigos, afetuosos que haviam se separado por algum motivo há muitos anos e reencontraram-nos em redes sociais, através até de aproximação física depois, marcaram encontros, se reencontraram e tal. Então, a rede, ela pode ser feita, pode ser usada como elemento de aproximação. Mas a gente tem que cuidar disso. Nós estamos participando agora, nesse final de semana, de um seminário no Nordeste, e exatamente discutindo essa questão dos relacionamentos familiares, e nós tínhamos que discutir sobre uma questão lá, de uma situação familiar onde os pais eram amigos da filha na rede social. E eles usavam a rede social para acompanhar a filha, para ver como é que essa filha estava, né, se postando, com quem que ela era amiga de quem, o que ela falava, o que ela compartilhava, etc, etc. É uma forma de pegar e acompanhar. Né? Só que, de fato, termina-se usando isso de uma forma, às vezes, às vezes até sem uma orientação especializada, né? A gente vai lá e começa a fiscalizar aquilo, etc, etc. O que fez a filha? A filha bloqueou os pais. Bloqueou, tirou, excluiu o leque de amizade, o pai e a mãe. Né? Então, como encarar essa questão? Né? Porque aí já demonstra que alguma coisa não está bem no campo dessas relações. Quando a gente constrói uma relação de afeto com o filho, né, e isso é importante, a gente pode dizer que a relação, a convivência, ela começa no momento em que a mulher sabe que está grávida. Alguns anos atrás, um companheiro nosso, do movimento espírita, professor Cícero Marcos Teixeira, professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal, biólogo, aposentado já, aos 80 anos de idade, ele voltou para a Universidade Federal para defender uma tese de doutorado. E a tese de doutorado dele o título era o seguinte: Pais gestantes e filhos reencarnantes. A relação de educação mental e afetiva dos pais gestantes com o filho reencarnante. A tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi aprovado, já está trabalhando no pós-doutorado. Quer dizer, então, qual é a grande contribuição, né, que o Espiritismo nos vem apresentar? Essa relação da dimensão espiritual da família, ela vai nos ajudando a entender que o processo educativo, ele tem que ser também um processo afetivo. Né? Então, amor e energia tem que andar junto. É preciso ter um elemento de equilíbrio aí. Né? Amor e energia, afeto, afetividade. Afetividade é proximidade psicológica. E isso começa quando? Deveria começar no momento em que a mulher descobre que está grávida. Porque é nesse momento que já começa essa interação mental, afetiva, entre a mãe e o pai gestante, dentro do moderno conceito da biologia educacional, né? Os pais são gestantes.
Então, se a mãe gesta fisicamente, o pai gesta psicologicamente, afetivamente. Então há uma interação mental entre os pais gestantes e o filho reencarnante. A partir daí começa o contato mental, a reflexão, né? Aquela conversa mental com aquele que será o nosso futuro filho, envolvendo em carinho, em generosidade, um acolhimento, um afeto, criando essas condições de receptividade daquele ser ao qual nós nos programamos em receber na condição de filho. E que depois teremos a responsabilidade física de o encaminhar pelas veredas da existência. Então, se nós não construirmos esta relação desde o primeiro momento, depois a gente vai ter que buscar ajuda do psicólogo, muitas vezes, que não é problema nenhum, é necessário, né? Para a gente poder harmonizar. Muitas vezes, né? Não estou dizendo que seja sempre isso, claro, né? Mas muitas vezes, quando as questões são mais complexas, é preciso a gente buscar isso e continuar entendendo e continuar buscando os recursos que a gente sabe, né? Do próprio recurso mental, da prece, do envolvimento afetivo, para a gente poder criar uma relação mais amorável. Porque o amor, ele consegue aproximar, diluir essas animosidades, né? O afeto. Então, se os pais estão distantes psicologicamente dos filhos, afetivamente dos filhos, mas eles querem controlar, acompanhar, cumprir com aquele papel, mas aquele papel é um papel normativo apenas, né? Uma questão de norma, de regramento, etc, etc. A intenção, no fundo, é boa, mas está faltando, às vezes, um elemento aí, que é o elemento da comunicação, do carinho, da aproximação, do afeto, etc. Então, termina gerando essas questões, que são questões novas hoje, né? Para a gente poder pensar aí. Então, não dá para a gente ficar só numa convivência assim, né? Uma convivência só virtual. Ali eles devem estar conversando, né? Devem estar ali trocando ideias juntos, ali, cada um no seu computador, seu smartphone hoje, né? E ali deve estar conversando ali sobre alguma coisa. Claro que isso faz parte hoje da nossa vivência, né? Faz parte da nossa vivência, mas a gente não pode ficar apenas exclusivamente nessa questão, né? Precisa ter um momento de fato de aproximação. Por melhores que sejam as redes sociais, por mais evoluídas que elas estejam, elas jamais conseguirão expressar o afeto de um abraço de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Jamais uma rede social conseguirá expressar isto de forma concreta, como a gente faz um com o outro, fisicamente. Então, isto faz parte, é absolutamente necessário na nossa vida. E aí, então, a perspectiva para o futuro. E se considerar o progresso de cada criatura, se refletir no amor, na caridade que brota de cada coração, a diferença será muito maior. Quer dizer, o que Kardec está colocando aí, né? Que a questão que é fundamental para nós é a gente, dentro da convivência familiar, resolveria muitos dos problemas, talvez muitos desses problemas nem aparecessem. A gente conseguiria, de uma forma mais profilática, né, preventiva, assim como a gente faz exame de saúde com prevenção, se aquele problema tiver ali aparecendo no iníciozinho, você já faz terapia preventiva, para não deixar de se desenvolver. Não é isso? Então, na convivência é assim também. Convivência familiar é assim. Se a gente descuida disso, as coisas vão se desenvolvendo, né? Então aquele problema vai crescendo, vai se desenvolvendo. Depois vai ser muito mais complexo para lidar com isso. Então a gente pode dizer o seguinte, que dentro da convivência familiar, há um dos princípios apresentados por Kardec, dentro da lei, das leis morais,
que é o princípio da lei de conservação. E o princípio da lei de conservação, ele se desdobra na ética do cuidado. Ele diz o seguinte: olha, tudo aquilo que a gente cuida dura mais. Tudo que a gente descuida dura menos. Ora, se as coisas materiais são assim, você pega o celular, toda hora deixa cair, daqui a pouco vai quebrar. Você não cuida, vai quebrar, vai estragar. Quer dizer, as relações também estragam. A convivência também estraga. Se a gente não cuidar, não regar, com afeto, com carinho, com energia, com diálogo, então, com respeito, com generosidade, com esses elementos fundamentais. Claro, isso não a gente falando, é uma coisa simples. A gente sabe que na prática, no dia a dia, é mais desafiador. Claro, é mais desafiador. Por isso, é que é importante que a gente perceba que dentro dessa nossa convivência familiar aqui, nós estamos dentro de determinadas vivências e experiências. Essas experiências, dentro da própria família, com as pessoas com quem nós convivemos, elas nos levam, nos desafiam a desenvolver o quê? As nossas virtudes. É isto. Né? E muitas vezes o outro é desafiador porque ele reflete aquilo que na essência eu também sou. Às vezes a gente tem um filho temperamental porque o pai também é temperamental. Então, um reflete no outro. E aí entra o problema. Porque aí eu acho conflituoso a questão. Porque na verdade eu nunca me achei temperamental. Mas na medida em que eu vejo o temperamento do meu filho, eu também conscientemente me vejo nele. E aí entra a relação de conflito. Na verdade, o conflito é o sujeito consigo mesmo. Mas o filho está refletindo esse processo dos próprios pais também se autoconhecerem, se autodescobrirem. A convivência tem muito disso. Então, essa experiência vai estimulando o desenvolvimento das virtudes. E, como nós somos seres incompletos, consequentemente, vai haver uma resistência nossa. Mas eu prefiro manter a minha mágoa do que perdoar. Então vai tendo aquela resistência do sujeito. E essa resistência, ela precisa ser vencida. Precisa ser vencida. Aquele sentimento de animosidade precisa ser vencido. E às vezes até é preciso parar um pouco, dar uma aliviada, fazer uma meditação, fazer uma prece e tal, aliviar um pouco, se afastar um pouco mentalmente daquele problema, para você conseguir oxigenar as ideias e os sentimentos, para depois voltar de novo e ali tentar mais apaziguado, mais tranquilo, mais calmo, tentar dialogar e ver o que é possível, aonde que é possível chegar. Porque também nem sempre é possível ter a convivência que a gente gostaria de ter, né? Mas a gente precisa ir se adaptando e trabalhando, fazendo a nossa parte. Então, o grande foco do desenvolvimento das virtudes é o amor. E quanto mais amor, como diz na primeira parte do texto, quanto mais amor, mais afeto, mais carinho, mais generosidade, mais respeito, mais perdão, mais sensibilidade a gente for exercitando, melhor será a nossa convivência. Pelo menos nós vamos aprender a conviver melhor conosco mesmo. Porque o grande problema da convivência é aprendermos a conviver conosco. Quem desenvolve uma boa convivência consigo terá elementos e bagagem para aprender a conviver bem com o outro que é diferente de si. Então, o Espiritismo nos faz esse chamamento aí, né? A convivência como possibilidade de crescimento e de desenvolvimento do amor. Esse é o grande desafio. Muita paz a todos.